Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a nossa convidada é pedagoga, é Catiúcia Hermano. E ela veio aqui hoje contar um pouco da sua experiência profissional e falar também um pouquinho dela, como foi que surgiu a sua carreira. Seja bem-vinda, Catiúcia. Obrigada. É um prazer imensamente estar aqui para falar um pouco dessa trajetória, né, pessoal, profissional também. Eu sou Catiúcia Hermano, como você bem colocou aí, professora, pedagoga, também formada em Ciências Sociais e atuo na rede municipal e na rede estadual como professora do AE, já há mais de 10 anos na rede municipal e há 2 anos na estadual. Então, é um trabalho desafiador, extremamente desafiador, mas transformador. E como foi que surgiu essa Catiúcia na parte acadêmica? O que levou, né, a ser professora, a ser pedagoga e ir para essa parte de AE? Eu venho de uma família de algumas pessoas que já são professores, inclusive minha mãe. Então, minha maior incentivadora foi minha mãe. E a partir daí eu segui a carreira profissional como professora de sala de aula comum e atendendo a alguns estudantes, né, que nós não temos salas homogêneas desde sempre. E com contato com alguns estudantes com deficiência, fui buscando cursos na área e me identifiquei com a área e eu disse, então, vou começar a atuar no AE. Nessa proposta de atuação, eu me identifiquei ainda mais com a educação, nessa perspectiva de uma educação inclusiva. Você começou a ver a educação de um modo diferente, em sentido pedagógico mesmo, que a gente vê que vem mudando essa parte pedagógica de ensino, né? Eu vejo um avanço na área da educação, né? Novas práticas pedagógicas, novas estratégias, um olhar diferenciado, de fato, porque não dá mais para invisibilizar, principalmente as pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista. Então, o professor está ali, não tem mais como dizer que não foi formado para, né? É necessário ir em busca. Formações vêm acontecendo, vem tendo um avanço também nessa área, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, mas o professor também vai em busca de novas tecnologias, para que, de fato, todo estudante seja incluído e se sinta parte ali daquele contexto, né, do ambiente educacional como um todo. Para as pessoas que estão em casa, explica um Sim. pouquinho o que é AE. O AE, ele é um atendimento educacional especializado e acontece nas salas de recursos multifuncionais das escolas e a princípio, a gente conhece o estudante. Esse é o primeiro passo, conhecer. Conhecendo, a gente prepara um plano de atendimento educacional especializado, personalizado para esse estudante. Então, a gente, de acordo com as dificuldades que ele apresenta, a gente vai montar esse plano com estratégias para romper com essas barreiras e para que, de fato, ele possa aprender. Não é um reforço, isso a gente precisa ainda, por mais que tenha sido desconstruído, mas acredito que ainda algumas pessoas pensem dessa forma e vejam o AE como um reforço escolar, mas não é. Ele tem uma proposta da autonomia, independência, né, das atividades de vida diária desse estudante. Numa questão pedagógica, a gente trabalha com jogos, nessa proposta, nessa linha, mas não é um reforço. Então, ele acontece no contraturno, se o estudante estuda na sala de aula comum pela manhã, então faz o AE à tarde. E nas escolas de tempo integral, né, eles fazem dentro do horário e a gente faz um horário, um cronograma ali para atender esse Isso é uma estudante. curiosidade minha, tá? Sim. Que eu não sei mesmo. Essas salas de recursos, elas têm em todas as escolas do município e estado, dentro de Caruaru, ou só algumas? Atualmente, praticamente todas as escolas da rede municipal e também da rede estadual
tem e oferece, né, o AE nas salas de recursos multifuncionais. Uhum. E eu entendi que é através do plano, né, que a gente Sim. às vezes fala sobre o PEI, né, que é o plano individual, ou esse plano é da escola como um todo? Esse plano é um outro plano, é específico do AE, é um plano de atendimento educacional especializado. Certo. O PDI, ou PEI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e o plano especializado, né, individual, é feito também, mas juntamente com a equipe pedagógica, junto com o professor de sala de aula comum, com o coordenador, né, toda a equipe. E com o professor de AE também, se ele tem um profissional de apoio escolar, participa também dessa construção. E como é que é a estrutura, né, dessas salas hoje, dentro das escolas? Nós temos uma sala, né, com todo o mobiliário, materiais adaptados, tecnologias assistivas, e aí a gente monta esse plano e faz os atendimentos educacionais especializados com cada estudante. É individualizado, como eu já falei, tem um tempo de 50 minutos ali naquele atendimento para cada estudante. No seu ponto de vista, Sim. né, nessa parte pedagógica e dentro dessa inclusão, o que é que você vê de diferente, vamos supor, há 5 anos atrás e atualmente? Porque mudou algumas Mudou. coisas, né? Mudou. A gente ainda vê muitas barreiras, sim, mas a gente vê já uma quebra dessas barreiras. Eu acho que o que vem mudando muito é a formação de professores. Esse olhar cada vez mais inclusivo para aquele estudante. Avanços também aqui na área dá até do aumento mesmo de salas, que antes, como você colocou a pergunta anterior, de fato não tinham tantas escolas que oferecia esse serviço, né, do AE. Hoje já tem bem mais, quase praticamente todas as escolas da rede. E o que eu ainda vejo mais, assim, é a barreira atitudinal, que para mim eu acredito seja mais difícil de fato de ser rompida, de ser quebrada. Então a gente vem avançando muito na acessibilidade das escolas, então isso vem sendo pensado de fato em oferecer espaços acessíveis para que o estudante possa se localizar, se deslocar em todo o espaço. E as barreiras atitudinais a gente sabe que depende do outro, né? Então, por mais que a gente tenha ações inclusivas dentro da escola, por mais que a gente dê suporte, faça o que a gente vem fazendo de fato ali, como professor de AE, eu me coloco, né, nesse momento, que é quem está ali na ponta fazendo dando esse suporte, as barreiras atitudinais dependem muito de posturas, de ações, de atitudes, de fato, do outro. Então, isso, de fato, é mais difícil de ser rompido. Mas que a gente vem rompendo, vem. Vem tentando, né, trazendo a informação, a educação. Sim. E tentar fazer mudar um pouco essa cultura. Eu digo muito que está muito voltado à nossa cultura, a estrutura cultural que a gente tem, a estrutura cultural que a gente tem, que a gente carrega. No teu ponto de vista também, assim, como profissional, a gente sabe que tem a parte sensorial. Então, assim, como é que a escola vem enfrentando, principalmente na hora do intervalo? Porque a gente vê que na hora do intervalo pode vir ali muitas coisas sensoriais para essas crianças, vão falar, atípicas, né, com autismo. Então, assim, como é que a escola, ela vem enfrentando, quais são as estratégias que vocês criam dentro dessa parte sensorial, quando existem muitas crianças ali no mesmo lugar? Isso vai depender também de cada criança, né? Como eu disse anteriormente, a gente precisa conhecer, né, para ali implantar digamos assim, um suporte necessário. Então, tem crianças que já usam os abafadores, que já ajudam nessa questão do estímulo, né, auditivo. Tem crianças que já, de fato, conseguem se socializar melhor, conseguem ficar com os pares. Tem criança que precisa do suporte até nesse momento do profissional de apoio. Então, tudo isso é muito individualizado.
E aí a gente vem ofertando essa condição dentro das possibilidades da condição, né, das escolas. Mas aí você também já vê um avanço em relação a isso? Vejo sim, que a gente vem avançando. A gente sabe que ainda não, a gente não está numa inclusão ideal, né? A gente vem de um processo histórico de exclusão, de segregação, né? De integração e de inclusão. Então, a gente sabe que algumas vezes a gente ainda está ali entre a integração e a inclusão, de fato, né? Porque quando a gente integra, a gente não está dando todas as condições, né, para que esse estudante de fato aprenda, para que esse estudante se sinta bem no ambiente. Então, é colocado também dentro da condição do estudante, se for necessário, uma flexibilização no horário, né, porque, vamos dizer, 4 horas ali numa escola regular, se ele ainda não consegue ficar esse período, então é feita uma adaptação de forma gradativa. Então, a gente vai avaliando, né, e observando como esse estudante está, como é que essa criança, esse adolescente vem ficando nesse espaço escolar. E aí a gente vai aumentando junto com a família, né, em parceria com a equipe gestora, família, e trazendo para que esses estudantes se sintam confortáveis, bem, e de fato estejam aprendendo, porque todos têm condições de aprender, isso eu acredito, até porque senão não estaria fazendo educação e ainda mais fazendo educação especial numa perspectiva inclusiva. Como é que é o convívio, ou até a convivência e a conexão mesmo dos pais com os professores, né, com a coordenação? Como é que é feito essa dinâmica? Como é que é feita essa parceria de vocês? Como é que anda a comunicação? Porque é importante, né? A gente vê que a escola, as terapias, a família, os médicos, então tudo isso é importante. Então, como é que é feito essa parceria de vocês com a família? Essa parceria da escola, né, com a família é extremamente fundamental. Se a gente não tem, O vínculo, a né? gente sabe que isso fica rompido, quebrado. Do mesmo jeito com a equipe multidisciplinar, né, que aí a gente vai falar um pouco mais depois. No AE, a princípio, a gente faz uma entrevista com essa família, e aí a gente vai lá para trás da gestação, né? Vem com todos os questionamentos, e aí a gente conversa, escuta, faz uma escuta ativa, né? Porque muitas vezes essa família necessita ali dessa escuta. E com a equipe gestora, com a escola, com os professores, essa parceria precisa ser fortalecida cada dia mais. Ela acontece, mas ainda é um grande desafio. Eu percebo que ainda é um dos desafios, né, do ambiente educacional, essa questão pedagógica e de essa parceria com a família. E qual a importância, né, você como pedagoga, como professora, das famílias terem esse conhecimento, esse entendimento dessa parte multidisciplinar para o desenvolvimento dessas crianças? Eu acredito que é de suma importância, né? Quando a família é uma família parceira, uma família que entende a necessidade ali do seu filho, né, de fato, de estar participando e engajado nas terapias, porque a escola sozinha ela não consegue caminhar, ela não vai fluir. Só o atendimento educacional especializado, a gente também não vai conseguir tudo que a gente quer, porque muitas vezes a criança precisa de um fonoaudiólogo, uma terapia que vai além da nossa condição, ali enquanto professora de AE. O estudante precisa de um acompanhamento com TO, questão de seletividade alimentar, né? Que no TEA a gente sabe que tem muitos estudantes a gente trabalha o pedagógico ali, mas aí eles precisam desses outros especialistas, né? Tantos outros, um acompanhamento psicológico, que a gente vê muitas crianças e adolescentes com transtornos de ansiedade, com TDAH, uma das comorbidades que está ali na deficiência intelectual, na criança com TEA. Então, quando a família
ver isso de fato como algo essencial, não vou dizer nem importante, é essencial na vida dessa criança e cada vez mais cedo. Então, a evolução dele, o desenvolvimento dele vai acontecer de forma bem mais leve. E você traz dentro da um escola. ponto muito importante, que não é só a escola, né? Isso. São todos, e principalmente esse olhar da família, porque a gente sabe que a família é 70% do desenvolvimento dessa criança. Mas assim, no teu ponto de vista também, como profissional, a escola, ela porque assim, eu vou falar o meu ponto de vista. Sim. No meu ponto de vista, a escola é muito importante para um diagnóstico precoce, principalmente para aquelas mães que não têm tanto conhecimento, né, de transtornos e de dificuldades, de deficiências também, que as crianças elas possam vir ter no desenvolvimento da vida dela. Você também acha que a escola, assim, é importante, mas assim, você também acha que ela pode trazer, sim, esse diagnóstico precoce? Porque a gente vê que quando a criança não está na escola, assim, existe um diagnóstico por falta de conhecimento tardio, né? Sim. Então, assim, vocês como pedagogo, como escola, eu vejo muito isso, que começa a observar aquela criança e falar com a família. Então, assim, no meu ponto de vista, é importantíssimo. Como é que você pode trazer essa importância para essas mães que estão em casa? Então, de fato, é extremamente importante. Quando a criança vai para a escola, muitas vezes aquela mãe, aquela família não percebeu nada, né? Ou até mesmo porque alguns comportamentos, não, parece com o pai, ainda tem muito essas Comparações, questões de né? comparações ali familiar. Então, quando ele chega à escola, né? Chega à sala de aula comum, juntamente com seus pares, e os professores começam a observar, né? E nós, enquanto professores de EE também, a professora sinaliza para a gente, olha, vamos, dá uma olhadinha naquele estudante, e aí a gente chama, a gente faz uma intervenção pedagógica, a gente faz uma avaliação com aquele estudante, e aí, posteriormente, a gente chama essa família para uma conversa, né? Porque nós somos professores, né? Pedagogos, e não vamos chegar a diagnóstico, mas aí Sim. conversamos com essa família sobre a importância de uma avaliação clínica, de uma avaliação com um neuro, vou falar aqui de criança, mas aí de adolescente, Sim. ou um estudante que já está na fase, na rede estadual a gente tem estudantes, né, que já está chegando na idade, já está chegando na idade adulta, e aí a gente conversa com essa família para que busque cada vez mais cedo esse possível diagnóstico, vamos dizer assim. E eu acredito muito que a escola ela tem um papel fundamental nesse processo. Porque, de fato, quando a gente conversa com essa mãe, muitas vezes ela olha para a gente e diz, não, realmente, ele tem Faz esses sentido, né? faz sentido, ele tem esses comportamentos, ele apresenta esses sinais. De fato é isso. Não, eu vou em busca. E isso vem acontecendo cada vez mais. E a gente vê que é importante esse olhar, né, tanto da escola quanto da família. Hoje a gente vê que quando a gente passa a ir para o médico para ver se tem algum transtorno ou alguma deficiência, e muitos médicos passam essa avaliação para a escola também, né, para analisar como é que a escola está vendo esse estudante e como é que a família vê esse filho. Então isso é muito importante. Então por isso que eu digo assim, no meu ponto de vista, é fundamental para um diagnóstico, um pré-diagnóstico, né? Não um diagnóstico tardio. Eu acho que a escola vem trazendo muito esse papel também, né? De fazer os primeiros acolhimentos, de dar as primeiras informações. Então, assim, eu acho que, como o ITEAC sempre preza, a integralização. Quando a gente fala da integralização, é sobre isso. Não é só um terapeuta, não é só um médico, mas sim a escola, é a família, é a sociedade, né? E eu acho que um dos fatores que vem também trazendo uma certa dificuldade para esses preconceitos é a sociedade. A senhora, como pedagoga, como é que a senhora pode ver e falar um pouco sobre essa parte social, né? Assim, diante de toda a sociedade, como é que
eu como professora de AE, dentro da lei da sala, trazendo uma inclusão, ali, uma especialização inclusiva, posso transmitir algo que eu tenho de conhecimento para essa sociedade? O que é que a senhora traz de informação importante para que essa sociedade ela possa também entender um pouco sobre essa deficiência, sobre essa parte pedagógica que vem mudando, que vem avançando também, que vem trazendo partes pedagógicas diferentes dentro da escola? O que é que a senhora pode deixar, assim, para essas pessoas que estão em casa? A gente ainda vive numa sociedade, de fato, preconceituosa, né, digamos assim, discriminatória, e principalmente em relação às pessoas PCDs, né? E nesse sentido, eu coloco aqui que vou deixar uma frase aí para a gente também refletir sobre, que o diagnóstico ele é extremamente importante, ele é norteador, ele é direcionador, mas ele não é destino. Então isso é fato. Então quando a gente pensa dessa forma, né, que diagnóstico não seja destino de ninguém. Nenhuma sentença, né? Nenhuma sentença. Então, a partir daí que as pessoas, né, na sociedade possam enxergar nas pessoas com deficiência, nas pessoas com TEA e com outros transtornos, o seu potencial, as suas potencialidades. Porque as limitações já são muito vistas, né? Dentro dessa sociedade que a gente vive, todo esse processo histórico que a gente tem de exclusão e dos avanços que vem tendo, ainda existe muito preconceito. Então, essas famílias ainda passam por muitas situações de rejeição. Por isso é importante a escola estar ali para essa escuta ativa, para esse acolhimento. Também acredito, educação é isso, né? A gente faz educação, então a gente acolhe, a gente está ali para ouvir, para acolher, para estar juntos, para dar as mãos e saber até onde a escola pode ir e também a família em busca, né, como a gente falou anteriormente, desse diagnóstico, das terapias, que é de suma importância que o estudante tenha uma equipe multidisciplinar. Você colocava anteriormente em relação aos profissionais ter essa parceria com a escola. Eu hoje vejo isso como um avanço. Hoje muitos profissionais pedem um relatório da escola, um relatório daquele professor que acompanha o determinado paciente dele, né? Então, como é essa criança na escola? Como é esse adolescente? É porque, às vezes, o comportamento da criança, ela tem uma variação também, né? Então, assim, Sim. é importante a gente pedir esse relatório, eu digo que o ITEAC pede sempre, porque, assim, a gente tem que entender como é que é essa criança na escola, como é que é o que é que os pais trazem dessa criança também, e como é que essa criança se comporta aqui dentro das terapias, seja individual, seja coletiva. Então, a gente, com todos esses relatórios, com todas essas visões, é que a gente pode também montar um plano para ele da melhor maneira e de entendimento de cada coisinha ali que ele está. Por exemplo, na escola ele se comporta assim, certo? Por que na escola ele está se comportando assim, em casa ele está se comportando assim, mas na terapia ele faz tudo direitinho? Então, o que é que na escola está acontecendo, ou em casa, o que é que está acontecendo de sensorial? A gente não está falando de comportamento, de culpa, não. É o que está acontecendo ali, porque a gente sabe que a criança, principalmente, eu vou falar pela parte atípica do autismo, ela sensorialmente, ela até com uma meia que calça, né? Com cheiro, com a presença de alguém. Então, assim, o que está acontecendo dentro daquela sala para aquela criança ela não está conseguindo, né, desenvolver aquilo ali? O que está trazendo um tédio, um aborrecimento, uma tristeza, ou até mesmo a ela se desregular? Então, é importante que a gente tenha toda essa visão para que a gente possa desenvolver, não só na terapia, como na escola e como em casa, né? Então, se a gente vê essa necessidade, porque às vezes esse rapaz, essa criança na escola foi de um jeito, e na terapia está de outro, em casa se comportou de outro, mas assim, o que é que aconteceu naquele dia, né? O que foi que aconteceu ali que ela teve esses comportamentos? Então, é ter esse estudo, é o conhecer,
né, daquela criança, o conhecer daquele estudante. E eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para essas mães, para quem está nos assistindo, de como é gratificante, que eu creio que seja, né, estar trabalhando dentro dessa inclusão. Trabalhar com inclusão, como eu falei anteriormente, é desafiador, mas também é transformador. O quanto isso nos faz ser uma pessoa melhor a cada dia, fazer o nosso melhor por essas crianças, por esses adolescentes, por essas pessoas que passam pela nossa vida. Fazer a diferença na vida dessas pessoas, isso é extremamente importante. E isso traz para a gente uma sensação que é indescritível. Então, é dizer que essas famílias não estão sozinhas, né? Que nós estamos juntos ali para um possível diagnóstico, para que a gente possa dar apoio, acolhimento, afeto e também, enquanto profissionais, trazer para elas o que de fato a gente tem de melhor, o nosso conhecimento. E quero também deixar uma frase aqui para todas as pessoas faz parte da minha vida. Eu acho essa frase fantástica, que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então é isso, por mais que você conheça, domine teorias, técnicas, mas ao estar ali com aquele estudante, ao estar com aquela família, seja apenas outra alma humana ali para acolher e para fazer o seu melhor. É isso. Catiúcia, muito obrigada. Gratidão. Foi de suma importância tudo que você traz aqui. Tenho certeza que tirou dúvidas, né, de muitas pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo. E eu queria só também completar nessa tua frase que tu deixa assim para todos, que quando tu fala dessa mudança, do que fazer para o outro, o que é que eu posso fazer? A gente usa muito a palavra compaixão, né? É colocar essa empatia em ação. Às vezes eu tenho até empatia, mas eu não sei poder dar um diferencial àquela pessoa. Então, compaixão é isso, é você ter aquela empatia e poder fazer, seja o pouquinho só que seja, mas que possa mudar a vida da outra pessoa. Então, que a gente possa entender melhor sobre o que é compaixão, sobre o que é poder ajudar o outro e fazer a diferença na vida, por menorzinho que seja, você já está contribuindo muito dentro de toda a sociedade, não só desse mundo atípico, né? Mas em si, que seja uma melhor sociedade. Então, gratidão. Eu que agradeço. Viu? E até a próxima, se Deus quiser.